Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Napoleão Hill no livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino. Esse livro aqui, que eu estou lendo aqui em companhia das galinhas, que eu estou lendo aqui em companhia no meio da natureza, trazendo aqui então essa parte dessa filosofia de sucesso do Napoleão Hill, que ele já trouxe ali nos livros Pensa em Riqueza e Mais Esperto que o Diabo, que eu já fiz aqui. E agora, para concluir essa trinca que eu estou fazendo com ele, eu trago então esse livro em que ele está relembrando as conversas que ele teve com o mentor dele, o Andrew Carnegie, que era aquele magnata do aço. E ele está apresentando os conceitos de visão criativa, pensamento organizado e atenção controlada. E está ensinando como cultivar essas qualidades e explicando a importância delas para que a gente conquiste o sucesso. Ele disse que isso vai fazer com que nós sejamos donos da nossa própria mente. E é isso que ele bateu bem lá na tecla, nos livros anteriores, dizendo que o único poder que a gente tem é o de controlar os nossos pensamentos. Não de controlar aquilo que invade a nossa mente como pensamento, já que nós estamos nesse campo magnético, onde há pensamentos de todo mundo aí. Então, se a gente, que a gente tem o poder de escolha, a gente pode escolher se a gente vai seguir esses pensamentos negativos ou se a gente vai deixar eles passarem e assim a gente não vai para a correnteza da falta e da escassez. Eu vi uma explicação da Maya Andrade que ela faz uma analogia com os algoritmos do próprio YouTube. Quando a gente abre lá o nosso canal YouTube, ele vai nos trazer aqueles vídeos que ele sabe que estão de acordo com aquelas pesquisas que a gente fez sempre. E é a mesma coisa com os nossos pensamentos. A gente dá trela para um, segue um, a mente traz aqueles mais outros pensamentos ligados àquele tipo de pensamento com o qual nós nos identificamos. É por isso que eu acredito que quando a gente começa a se identificar com o pensamento negativo, a gente vai ficando cada vez mais e mais deprimido. Eu acredito que seja essa uma das causas da depressão. E até naquele livro da... não é a Rhonda Byrne, Byron Katie, ela diz exatamente isso. Ela que saiu de uma depressão de mais de 30 anos, entendendo isso, quando ela largou, não deu mais o braço para os pensamentos negativos, ele não deixou que eles a conduzissem, ela saiu da depressão. E então aqui ele estava falando, nós estamos vendo o primeiro capítulo que fala aqui da visão criativa, então. E ele estava respondendo essa pergunta aqui do Napoleão Hill, que ele perguntou onde ficava o ponto exato em que acontece a transição da pobreza para a riqueza e como a gente podia chegar nesse ponto. E aí o Andrew Carnegie, bem sabedor daquilo que ele está respondendo, ele disse que toda a filosofia de sucesso tem responsabilidade de responder todas as perguntas, que ele podia ficar falando um mês. Porém, ele seria mais específico e daria pelo menos um ponto inicial a partir do qual nós mesmos, o próprio Napoleão Hill, poderia chegar às respostas dele. E aí ele disse então que a regra de ouro era estar se fazendo o melhor possível, um pouco mais e o melhor possível e pensando no todo. Resumidamente foi isso. Então vamos continuar aqui. Você conhece algum argumento concreto contra qualquer princípio descrito nessa filosofia? Se você não tivesse incluído a palavra concreto na pergunta, eu teria me sentido inclinado a responder que sim. Mas para responder a pergunta como você a formulou, digo que não. A única argumentação contra essa filosofia é aquela que pode ser oferecida por aqueles que querem alguma coisa em troca de nada. Olha aqui então ele dizendo, bem aqui para que ele disse também ali no final, que isso da gente estar dando o nosso melhor e estar pensando no todo, que poderia estar parecendo sermão, que a gente pode dizer, essa história de dando que se recebe, isso é só como que diz, demagogia. Aí ele dizendo que aqui então a única argumentação contra essa filosofia é aquela que pode ser oferecida por aqueles que querem alguma coisa em troca de nada.
ou por quem quer encontrar defeitos em homens que alcançaram o sucesso, ou por invejosos. Devo incluir também aqueles que gostariam de destruir o estilo de vida americano. E aquele lhe mostrando ser um pouquinho bairrista, talvez, quem sabe, não sei. Salvo essas exceções, não há ninguém que possa ou tenha probabilidade de tentar questionar a solidez dessa filosofia. Na verdade, ela é tão obviamente sólida que não é contestada por ninguém, exceto por aqueles que mencionei. Agora voltemos à sua definição de visão criativa. Quero ter certeza de que entendo o completo significado desse princípio e também quero ter a plena compreensão da sua aplicação nas questões práticas da vida diária. Portanto, poderia analisar esse princípio de maneira mais abrangente? Perguntinha aqui então do Napoleão Hill, para que ele defina de maneira mais abrangente a visão criativa. Por mais que eu já tenha descrito o que é o princípio e o que se pode conseguir com a aplicação dele, talvez fosse bom eu dizer agora o que ele não é. Não consigo pensar em exemplo melhor para a falta de visão criativa que o caso de um conhecido meu que pediu para investir $5.000 na indústria automobilística de Henry Ford no início, quando Ford precisava muito de capital de giro. Esse homem tinha o dinheiro e queria investir. Ele me consultou sobre as possibilidades de um investimento na indústria Ford e eu o incentivei com veemência a ir em frente, colocar o dinheiro dele na empresa. Vários meses mais tarde, perguntei a ele se havia seguido meu conselho e ele disse que não. Em primeiro lugar, disse, esse automóvel é uma moda nova e logo vai se esgotar. Bem, esse foi o erro número 1. Que demonstrou a falta de visão dele. E em segundo lugar, ele exclamou, não acredito que esse tal Ford saiba o que está fazendo. Esse foi o erro número 2, que também mostrou que ele não tinha visão. E em terceiro lugar, continuou o homem, se puser meu dinheiro nisso, não terei segurança nele, porque o negócio é só uma ideia. Ele aqui então, lembrando que ele está mostrando o que é que não se deve fazer, então, para que a visão criativa, para que possamos aproveitar as benesses da visão criativa. Esse foi o erro número 3, que mais uma vez mostrou a falta de visão dele, porque homens de visão reconhecem as boas ideias como um bem entre os mais seguros e mais valiosos. Mais ou menos na mesma época em que meu conhecido teve uma oportunidade de investir o dinheiro dele com Henry Ford, outro homem chamado James Couzens chegou com $5.000 e uma aguçada imaginação criativa. Ele não só investiu o dinheiro na empreitada de Ford, como também prestou serviço ao negócio. Ele ainda está na empresa e, embora eu não saiba quanto tem de participação nela, posso supor que não é menos que 20 vezes o investimento original dele, se não for mais. James Couzens entendia o valor das ideias. Ele também viu um futuro no ramo automobilístico e é claro que nem preciso mencionar que ele percebeu que Henry Ford sabia o que estava fazendo. Ou seja, aqui ele trazendo aquela parte ali que a gente pode voltar nas páginas anteriores, quando ele diz que quando a gente for rezar, não pedir por bênçãos, pedir por sabedoria. Eu acredito que sabedoria é a maior bênção pela qual a gente pode pedir. E também aquela coisa que eu já vi ali no livro mesmo que eu fiz do Joe Vitale, que eu fiz uma matéria, um vídeo sobre a ferramenta Cipote do Ho'oponopono, em que eu cito o livro Limite Zero do Joe Vitale, onde ele fala desse selo, que é uma ferramenta de limpeza do Ho'oponopono. Eu deixo o vídeo aqui se você quiser ver, que ele diz que ele nos traz ideias e que ideias podem ser grandiosas, podem ser milionárias. E aqui então ele dizendo que a pessoa tem que ter reconhecer as grandes ideias, aproveitar as oportunidades e também confiar. Ele sabia que Henry Ford sabia o que estava fazendo, ao contrário do outro.
Muitos anos depois dessa declaração de Andrew Carnegie, James Couzens deixou a Ford e eu soube por fontes seguras que ele recebeu 12 milhões de dólares por sua parte na empresa, sem mencionar outros valores, como salários e rendimentos de seu investimento, enquanto estava na companhia. Essa é uma nota do autor. Voltando à sua história com o Dr. Harper, da Universidade de Chicago, você diria que ele aplicou os 10 princípios da visão criativa? Bem, analisei a astúcia com que ele conseguiu assegurar uma doação de $1 milhão em menos de uma hora de um homem que não conhecia antes, e você terá a sua resposta. Bem, analise. Ele está dizendo então a resposta dele, quando ele está dizendo se o Dr. Harper, ali onde ele disse no vídeo anterior, como foi que ele conseguiu então $1 milhão de doação de uma pessoa que ele nem conhecia. Então, se ele aplicou os 10 princípios, então ele está dizendo, analise a astúcia que ele usou para ver se ele aplicou ou não. Mas eu conhecia bem Harper, então posso dizer que sim, definitivamente ele aplicou intencionalmente os princípios da visão criativa em praticamente tudo que fazia. Era conhecido longe e perto como o mais capaz angariador de fundos no campo educacional. Agora me deixe citar outro homem que tinha o bônus da visão criativa. O nome dele é Hugh Chalmers, hoje chefe de uma grande fábrica de automóveis em Detroit. Quando Chalmers era gerente geral de vendas da National Cash Register Company, a empresa dele foi envolvida em uma controvérsia com os concorrentes que a levou à beira da falência. Os negócios despencavam com uma velocidade alarmante. Os vendedores de campo mandavam relatórios pessimistas da incapacidade deles de fechar negócios, embora Chalmers soubesse bem que havia muitos negócios a serem feitos. Sendo um homem de visão criativa, ele diagnosticou o caso, determinou a causa do declínio nos negócios e traçou um plano para consertar o mal. Se você observar homens que têm visão criativa, vai aprender que eles não desistem quando encontram dificuldades. Em vez disso, geralmente exercem mais pressão e se preparam para a batalha, seja qual for a dificuldade. Bem, Chalmers era assim. E aqui então dá para lembrar aquela historinha também que, não sei onde foi que eu li, daqueles vendedores que foram enviados para uma cidade para vender sapatos. Eles eram de uma fábrica de sapatos e aí foram dois. O primeiro mandou uma mensagem logo que chegou lá dizendo: suspendam toda a fabricação a produção de sapatos porque aqui ninguém usa sapato. E o segundo mandou: comecem a investir mais na produção de sapatos, comprem mais máquinas, invistam mais porque aqui ninguém usa sapato. Então aquela coisa dele aqui eu acredito que seja bem ilustrativo para a visão criativa, para a visão ali mais adiante, não é? Eu acho que é mais ou menos isso que ele está dizendo. Depois de formular um plano definido para a solução do seu problema, ele telegrafou para cada vendedor de campo para que se apresentassem no escritório da sede em Dayton, Ohio, para uma reunião. Quando todos chegaram, ele convocou uma reunião no auditório da empresa. A reunião começou. Chalmers se levantou e falou para os vendedores assim: cavalheiros, suponho que estejam se perguntando por que mandamos chamá-los às pressas. Bem, vou direto ao ponto e satisfarei sua curiosidade. Por vários meses, vocês têm me bombardeado com todo tipo de desculpas pessimistas para seu fracasso em enviar pedidos. Alguns deram uma desculpa para o declínio nas vendas, outros deram outra. Mas há uma coisa sobre a qual todos parecem concordar, e é o fato de que tem alguma coisa errada no campo dificultando suas vendas. Então anunciou: agora vou lhes contar qual é o verdadeiro problema. Nossos concorrentes divulgaram um relatório que anuncia que estamos prestes a falir. E vocês, cavalheiros, se deixaram levar pela onda desse relatório e o fortaleceram com seu medo. Ou seja, aquela coisa ali, então, aquilo que eu mais temi foi o que veio ao meu encontro, foi o que aconteceu.
o medo. Há muitos negócios para fechar no campo, mas vocês compraram medo em vez de vender National Cash Register. Posso lhes dizer aqui agora que a menos que se livrem desse medo e voltem a trabalhar, terão algo real para temer, porque todos vocês terão que procurar outro emprego. E concluiu: essa é minha análise do caso, mas não vou impô-la a vocês sem lhes dar uma chance de falar por si mesmos. Posicionem-se agora, digam-me com suas próprias palavras qual pensam ser o problema. Então aqui, ele apertando todo mundo sem abraçar, porque ele já viu que realmente é o medo. Já que disseram que eles iriam falir, então ao invés de trabalhar para vender, eles trabalharam fomentando esse medo, que trouxe o quê? Trouxe exatamente o que eles estavam temendo. E aí agora ele quer ainda que eles digam o que é que eles acreditam que seja a causa. Tendo declarado com franqueza o que pensava estar acontecendo, Chalmers abriu a reunião para uma discussão livre, de que cada vendedor presente foi convidado a participar. O primeiro homem ficou em pé e começou a desabafar. Não posso falar pelos outros vendedores, mas falo por mim. Tudo que sei é que alguma coisa aconteceu para acabar com minha coragem. Mais que isso, sinto todos os comerciantes hostis à nossa empresa no momento em que anuncio o meu produto e ao que estou ligado. Além disso, as safras foram um fracasso na minha região e não acredito que os comerciantes comprariam caixas registradoras, nem mesmo se gostassem da nossa empresa. Depois de fazer essa declaração pessimista, o vendedor sentou-se. Outro se levantou. Posso confirmar tudo o que acabou de ser dito e ser ainda mais enfático. Bem, vocês sabem que no meu território, uma área de pecuária, o preço do gado caiu até perturbar toda a comunidade? Além disso, este é um ano de eleição presidencial e todo mundo espera para ver quem vai ser eleito antes de comprar alguma coisa. E tem mais. E aí ele continuou com as afirmações. Nesse ponto, o Chalmers pulou em cima da mesa, levantou as mãos pedindo silêncio e exclamou: quero que alguém se levante e diga o que tem de certo em sua região. Esqueçam o que acham que está errado por enquanto e me deem notícias encorajadoras. Sei que conseguem se forem honestos e disserem a verdade, embora tenham que fazer confissões constrangedoras para isso. Outro vendedor se levantou e disse: Sr. Chalmers, entendo exatamente o que quer dizer. Também cheguei aqui preparado para despejar uma enxurrada de desculpas, mas a verdade é que não tenho trabalhado com a atitude mental correta. Não posso falar por ninguém além de mim mesmo, mas posso prometer que vou voltar à minha área e garantir pedidos em vez de desculpas. Ou seja, aqui um que chegou à conclusão que o que estava fazendo com que eles não conseguissem vendas não era se as condições econômicas da região deles estavam desfavoráveis ou se os compradores não tinham mais confiança na empresa, mas sim a atitude mental negativa deles que estavam se deixando levar pelo medo. Ele sentou-se e outro homem ficou em pé e disse: sim, eu posso dar um passo além do último colega que falou. Vou voltar ao meu território com um ânimo diferente e garanto mandar o dobro de pedidos que já mandei dessa área no passado. Quando ele sentou, outro homem se levantou e exclamou: eu também quero dizer que acho que todos devemos nos desculpar pelo trabalho que lhe demos. Aqui então todo mundo, a ficha foi caindo para cada um deles, né? Um depois do outro, eles ficaram em pé e fizeram declarações semelhantes. E ouvi dizer que esse procedimento dramático de um homem com visão criativa salvou a National Cash Register Company do desastre financeiro. E a história é assim sempre que você encontra um homem com visão criativa. Esses indivíduos não conhecem a palavra impossível. Transformam as pedras em que tropeçam em degraus, como Luther Burbank. Fazem crescer 2 folhas de grama onde antes só crescia uma.
Homens de visão represam grandes rios e aquecem o coração da população feliz, que pode ler seus livros favoritos depois do expediente, com iluminação tão ampla quanto o sol do meio-dia. Eles apertam um botão ao pôr do sol e pronto, o sol nasce de novo. Da mesma maneira, mentes pioneiras tocam uma mola em uma máquina e ela começa a falar. Esses pioneiros estendem uma rede de trilhos através do deserto e a terra fornece grãos dourados em quantidade suficiente para alimentar a nação. Eles juntam algumas rodas e uma peça de metal e transformam tudo isso em carros sem cavalos, movidos pela própria força. Colocam algumas peças de alumínio em um pequeno receptor, conectam ao aparelho a energia elétrica e pronto, ele transmite o som da voz humana ao outro lado do continente. Amigos em cidades distantes conversam como se fossem vizinhos. Eles constroem telégrafos e cabogramas através de oceanos e continentes, e transações comerciais em cantos distantes da Terra são realizadas em poucos momentos para atender consumidores pelo mundo. Aqui então ele mostrando que todos esses eventos que vieram facilitar tanto a nossa vida, partiram então de pessoas, de homens que acreditavam e que tinham a visão criativa, mostrando o quanto é importante então se acreditar e não entregar, se ter uma atitude mental de confiança e não de medo. E isso para tudo, ele está trazendo para grandes feitos, mas o importante é que nós possamos trazer isso para a nossa vida. O que é que está pegando na nossa realidade agora? E se a gente mudasse, fizesse essa transmutação mental, mudasse a forma de pensar, confiasse ao invés de temer. Eles constroem meios de transportes e grandes lojas de varejo, e os mercados do mundo são levados à porta de todo homem. Homens de visão enviam um exército de trabalhadores ao Panamá, orientam o trabalho deles e cortam 2 continentes ao meio, poupando assim milhares de quilômetros e milhões de dólares em transporte. Esses homens unem alguns pedaços de bambu, os cobrem com tecido, conectam a um pequeno motor a gasolina e essa coisa decola como um pássaro. De maneira semelhante, homens com ideias começam com o equivalente a 18 dólares em negócios, vendem a alguns amigos e progridem do início humilde até se tornarem a maior casa de venda por catálogo da América. Então ele traz mais vários outros dessa mesma forma, mostrando que como foi possível essas grandes invenções. Eu não vou ler todas porque senão vai ficar muito longo, e é importante entender que é esse o objetivo com que ele está dizendo isso. Então vamos continuar. Verdadeiramente não há nada impossível para o homem com visão criativa. Ele é o precursor da civilização, o inspirador da iniciativa individual, o protetor da liberdade humana. E assim segue a história. Sempre, até o infinito. Onde houver homens com visão criativa, serão encontrados progresso, prosperidade e elevados padrões de vida. Você queria saber mais sobre o princípio da visão criativa? Muito bem. Procure onde houver um negócio próspero e encontrará um indivíduo com essa capacidade. Pode ser um homem escondido nos bastidores, alguém sobre quem o público pouco conheça, mas ele estará lá da mesma maneira. Tem que estar, ou não haveria um negócio bem-sucedido. E posso dizer mais uma coisa que todo o povo dos Estados Unidos deveria saber. Quando pararmos de incentivar os homens a usar a visão criativa, será melhor fechar a indústria americana e ir para casa. Se é que ainda teremos casas para onde ir. Homens de visão criativa são responsáveis por cada fábrica e por cada emprego em todas elas. Eles também são responsáveis pelo estilo de vida americano como conhecemos atualmente. Aqui ele restringindo aos Estados Unidos a população norte-americana, porém a gente pegando aqui carona, a gente também aprendendo aqui com os princípios da visão criativa, que como ele mostrou são a mola fundamental para alcançarmos o sucesso. Então eu fico aqui nesse vídeo desse livro então, Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino,
que foi, o título pelo menos, foi inspirado no poema de William Ernest Henley, o Invictus, que é concluído assim: não importa quão estreito o portão, quão carregada de punições a lista, sou senhor do meu destino, sou o capitão da minha alma. Ou seja, nesses últimos exemplos que ele deu aí dos vendedores que não estavam conseguindo vendas, foi isso que o chefe deles mostrou para eles, que se eles tivessem alienando a mente ao medo, realmente eles não conseguiriam vendas. Mas se eles tomassem as rédeas da mente, mudassem a mentalidade e passassem a pensar positivo, eles então poderiam estar transmutando as dificuldades em facilidades e poderiam voltar a vender, mesmo com tudo o que tivesse pesando contra. Foi dessa forma que eu entendi. Então é por isso que eu decidi fazer esse livro, o terceiro então aqui que eu faço do Napoleão Hill, com o objetivo então de que até o final nós possamos já ter entendido definitivamente como ser os donos da nossa própria mente e estar alcançando então isso que ele diz aqui: domine sua própria mente, pense de modo criativo, organizado e atento, e suas ações o levarão à vitória. É esse então o meu objetivo fazendo esse vídeo com vocês, lendo esse livro com vocês, especialmente você que por algum motivo, alguma razão não poderia estar tendo acesso. Essa a contribuição que eu gostaria de deixar. Se você gostou e quiser passar para alguém, quiser compartilhar esse vídeo com alguém, se você quiser deixar a sua curtida, quiser me mandar uma mensagem, eu vou ficar super feliz. Se você quiser também se inscrever no canal, eu tenho os outros livros do Napoleão Hill, o Pense e Enriqueça e o Mais Esperto que o Diabo, e também muitos outros, outras séries, outras playlists que eu fiz com outros livros, também que trazem essa mesma pegada da gente estar conseguindo encontrar em nós o caminho para o sucesso em todos os setores. É esse o meu objetivo, tá? Eu espero que você esteja gostando também e que eu possa te encontrar no próximo vídeo para dar continuidade. Obrigada, tchau!